Começou na biomedicina e está meio perdido com o que esperar do curso, como estudar, como extrair o que o curso pode te oferecer. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu tenho várias dicas, tanto para você que está iniciando agora na biomedicina, como também para quem já está no, sei lá, quinto semestre, finalizando o curso de biomedicina. Eu tenho certeza que muitas dessas dicas vão ajudar vocês também, certo? E para quem não me conhece, eu sou a Aline Cerqueira, sou biomédica, fiz residência multiprofissional em infectologia, sou especialista também em estética e trabalho atualmente com análises clínicas, sou concursada na área de análises clínicas e empreendo na estética. E por falar em concurso, por falar em residência, já tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, como eu fiz para estudar para residência, para o concurso, como que eu organizei esses conteúdos do edital, como que eu fiz não só para dividir o meu tempo para estudar para essas disciplinas, mas alguns métodos que eu utilizei para fixar mais ainda esses conteúdos. Então, além desses vídeos que estão incríveis, eu preparei um e-book completo com todas essas informações, tanto de como você pode fazer para organizar esses conteúdos, para estudar e como também você preparar a sua mentalidade para estudar para essas provas. Eu vou deixar o link desse e-book na descrição do vídeo e eu já vou dizer para vocês que está muito completo, o valor de apenas R$10. Eu vou deixar o link aqui. Se caso você tiver interesse em adquirir, volta aqui para falar para mim se você gostou desse material, tá? Que eu vou gostar muito de saber. E a primeira dica que eu dou nesse vídeo é: não deixe matéria acumular. O óbvio é que na véspera de prova é quase impossível que você estude tudo, então provavelmente você não vai ter um desempenho tão bom, tratando-se de nota e tudo mais. Então isso é o óbvio, né? Mas talvez o que você não parou para pensar é que quando você deixa todo o conteúdo para estudar na véspera de prova, provavelmente você não vai ter um estudo de qualidade, você não vai ter tempo de qualidade para se dedicar ao estudo daquela disciplina. Você simplesmente vai decorar para a prova e assim que passar 1 ou 2 dias você já esqueceu. E qual é o problema disso? Nos primeiros semestres nós temos disciplinas que nós chamamos de disciplinas tronco. E essas disciplinas dão base a todas as outras que a gente tem no curso. Então, se você não se dedica a estudar com qualidade, você vai ter dificuldade lá na frente com outras disciplinas. Outro ponto importante também é, claro, depois que você se formar, você, em um momento ou outro, você vai precisar desses conhecimentos, seja lá no seu trabalho ou em algum outro momento. Outra coisa também que talvez você não tenha parado para pensar é que quando você estuda, assim que o professor dá aquele conteúdo, você vai estar com aquilo tão fresco na sua cabeça que provavelmente você vai até ouvir a voz do professor falando e aquilo vai ficar muito mais fácil de estudar, você vai conseguir anotar tudo aquilo com as suas palavras. Algo muito importante também na prática de fixação de conteúdo, na prática de aprendizado mesmo. Então, você vai conseguir estudar de forma mais leve, você vai conseguir na próxima aula tirar dúvida com o professor de alguma coisa que não ficou tão claro para você estudando aquele conteúdo. E aí o professor, com toda a paciência do mundo, ele vai tirar todas as suas dúvidas. O contrário, se você deixa para estudar lá na véspera de prova e surge uma dúvida, você acha que o professor vai te responder? Porque você teve o semestre inteiro para tirar dúvidas sobre o conteúdo e agora, em cima da hora, você vem para o professor que está
talvez enrolado com disciplina para ministrar, prova também e tudo mais, não é legal. E sem contar, gente, eu vou deixar aqui um spoiler para você que está começando agora na biomedicina. Eu não sei como funciona na sua instituição, mas a maioria das instituições, elas têm uma semana dedicada só para aplicação de provas. E imagina se você deixa para estudar todas as disciplinas do semestre na véspera. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai virar um zumbi. Você não vai ter tempo para nada, somente para fez a prova lá na faculdade, correu para casa para estudar para a prova que vai acontecer no outro dia. E às vezes são aplicadas 2 provas no mesmo dia, porque são tantas disciplinas que acaba que não dá para fazer uma prova por dia. E imagina como que vai ficar a sua saúde mental, a sua cabeça. Então, para o bem da sua saúde mental, estude com antecedência, tire todas as dúvidas que você puder com o professor. Uma dica valiosíssima que eu te dou aqui agora. Você não vai conseguir anotar tudo que o professor vai falar na aula e conseguir ainda prestar atenção no que ele está falando, tá? Então, preste 100% de atenção no que ele está falando e deixe as anotações para depois. Por isso que é importante você já chegar em casa e já estudar, porque você ainda está com essas explicações ainda frescas na cabeça. Se possível, grave a aula do professor, claro, com o consentimento dele. E segue essas dicas que eu sei que vai ser sucesso nos seus estudos. E a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é: não se compare. Parece óbvio, também parece bem clichê, mas todo clichê tem um motivo para ser clichê. Você vai entrar numa turma com pessoas das mais diversas realidades, classes sociais, bases educacionais diferentes, e a comparação ela é inevitável. Então, vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo quando eu entrei na biomedicina. E eu queria que alguém tivesse falado isso comigo, sabe? Porque eu já comecei no curso me cobrando demais, achando que eu não ia dar conta, me sentindo burra, né? Coisa que eu não admito, mesmo que eu tenha dificuldade em algumas coisas, é uma coisa que você também não deveria admitir, que você mesma coloque esse rótulo em você ou que outra pessoa coloque. E o que acontece? Eu não tive uma base muito boa de química no ensino médio, porque o nosso professor ele se afastou por motivo de saúde e não colocaram outra pessoa para substituí-lo. E isso me fez muita falta na faculdade. E em contrapartida eu tinha vários colegas que tinham uma base excelente em química. Além disso, para piorar, nós tivemos um professor que era terrorista. Então, muitas pessoas saíram, nós começamos com uma turma de 52 pessoas. No fim das contas, acho que sobrou mais ou menos umas 30 pessoas, de tanto que ele colocou medo, né, que ninguém ia conseguir passar e tudo mais. E sabe qual é o mais engraçado? Ninguém conseguiu passar, nem mesmo as pessoas que mais se saíam bem nas aulas, nos exercícios. Tivemos que fazer prova substitutiva e todo mundo tirou o básico para passar a nota base mesmo. Ninguém conseguiu tirar uma nota boa, sabe? E o que eu digo para você é: realmente não se compare. Primeiro, mesmo que você tenha dificuldade no início do curso, outras pessoas se saiam melhor porque teve uma base educacional melhor, vai chegar um momento que isso vai nivelar de uma certa forma, que vai estar todo mundo zerado, tá? Não vai ter disciplina que fulaninho já tenha tido contato e ele é melhor e tal. Não, vai chegar uma hora que vai ter disciplina que ninguém nunca viu na vida, e ali é a hora de você centrar nos seus estudos, fazer o seu melhor e não ficar com essa noia de que
sei lá, você é o mais burro da turma porque você não conseguiu entender, fulano já entendeu e fulano se sai bem, tá? A terceira dica desse vídeo é: entre com a cabeça bem aberta com relação à sua especialidade de escolha. Às vezes a gente já entra enviesado, eu me identifico mais com isso, eu quero fazer tal coisa, tal coisa eu não gosto, eu acho que não é pra mim. E isso pode mudar totalmente lá no fim do curso. Aconteceu comigo, então eu queria microbiologia, isso não mudou muita coisa porque eu fiz residência em infectologia, mas com relação à estética, eu demonizava a estética, eu não queria estética de jeito nenhum e hoje eu tenho uma especialização em estética, atuo na estética também, além das análises clínicas. Análises clínicas era algo que eu gostava, eu trabalho atualmente com análises clínicas, mas não sei se é algo que eu quero pro resto da minha vida, trabalhar com isso. Já a estética, eu tenho mudado a minha mentalidade cada dia mais com relação a ela. A estética tem sido, assim, uma surpresa muito grande para mim. Eu tenho descoberto uma paixão, pesquisa também é algo que eu ainda quero trabalhar, e a perícia criminal, que lá no início também eu tinha certo interesse, até comprei alguns livros para começar a estudar para concurso de perito. Hoje eu não tenho mais interesse, então meio iludida com CSI e outras séries. Hoje eu vejo que a realidade aqui no Brasil é bem diferente, então eu acho que perícia não é pra mim. E é isso que eu quero que vocês entendam, que às vezes estudar sobre aquilo é muito bom, é muito gostoso, mas trabalhar com aquilo na prática é algo totalmente diferente. Eu amo estudar análises clínicas, mas trabalhando na área, não sei se eu tenho tanta paixão por ela assim, sabe? Trabalhar todos os dias com aquilo. Já a estética eu tenho me apaixonado, talvez eu mude de ideia também daqui pra frente, porque quando eu entrei no curso de biomedicina, a ideia era não trabalhar diretamente com o paciente, mas por conta de questões de empatia mesmo, né? A medicina nunca foi uma opção para mim, porque lidar com o sofrimento de outra pessoa é meio complicado. A estética você lida com o paciente, mas não em estado de sofrimento. Então, eu tenho gostado da estética, mas é como eu disse para vocês, eu posso mudar de ideia daqui a uns anos, né? Mas isso ainda não aconteceu. E é isso que eu tenho para dizer para vocês: entre com a mente bem aberta, experimentem várias coisas, que o estágio, as diversas oportunidades que a faculdade pode te dar, isso te ajuda também a dar esse norte do que você realmente gosta de trabalhar, do que você gostaria de atuar. Então, além de entrar com a mente bem aberta, experimente o que tem para experimentar dentro da faculdade, fora da faculdade, toda e qualquer oportunidade para que isso possa acontecer, agarre, tá? E isso vai fazer toda a diferença lá no final, na escolha da sua especialidade. E a quarta dica é: aproveite todas as oportunidades, e se não tiver oportunidades, cria você mesma. Então, na época da minha faculdade não tinha muita opção de atividade extracurricular, não tinha estágio, e aí o que tinha, às vezes, era participação em algum projeto de algum professor, projeto particular dele, de mestrado, doutorado, e isso era para poucos. Por que era para poucos? Porque só pessoas puxa-sacos conseguiam, né? Que estavam ali o tempo todo na cola desses professores. Eu me orgulho de dizer que eu não sou esse tipo de pessoa, então deixei de fazer muita coisa na faculdade, perdi algumas oportunidades por conta disso, mas hoje eu posso bater no peito e falar que as oportunidades que eu consegui, que eu conquistei, foram por mérito meu mesmo, tá? Então, o que tinha para fazer na faculdade? Monitoria. Então, é o que tem? Vamos fazer.
Então eu fiz 7 monitorias, eu ministrei 7 monitorias. E muitas pessoas falavam, nossa, você sabe que você está trabalhando de graça para a faculdade, né? Eu já pensava diferente. Eu estava ali desenvolvendo uma nova habilidade, experimentando uma nova, sei lá, quem sabe, uma futura especialidade minha. Tomei gosto pela coisa, tanto que eu fiz 7 vezes, né? E apenas 2 delas foi remunerada, as outras foram voluntárias, para vocês terem ideia do quanto que eu gostei mesmo de trabalhar com aquilo. E apesar das pessoas dizerem que eu estava jogando meu tempo fora, que eu poderia estar fazendo outra coisa, aquilo me serviu, como eu disse para vocês, o quão bom é você estudar com qualidade e fixar aquele conteúdo. Conteúdo que eu tinha dado na monitoria serviu para eu passar nesse concurso que eu tomei posse recentemente. Então eu digo que um dos motivos de eu ter passado nesse concurso foi os conhecimentos que eu tinha de genética bem fixados, bem memorizados, porque de tanto que eu dava aula, que na verdade não era para dar aula, né? Na monitoria é para você tirar dúvidas, mas os alunos eles vinham com toda a matéria acumulada para estudar na véspera de prova e queria arrancar de mim o máximo que eles conseguiam. E às vezes eu ficava com pena, né? Acabava dando a aula. Quando eu explicava aquele assunto, um conseguia entender, o outro já não conseguia. Eu tinha que criar outras formas de explicar aquele mesmo conteúdo. Ia desenvolvendo a minha didática, então traçar novas formas de passar aquela disciplina, aquele conteúdo, fez com que eu memorizasse muita coisa, não só de genética, como das outras disciplinas que eu ministrei também, de bacteriologia, de anatomia, de líquidos biológicos. E aí, é o que eu digo para vocês, tem coisa que a gente faz, que a gente acha que a gente está perdendo tempo e a gente ajuda outras pessoas, mas o mais ajudado muitas vezes somos nós mesmos, tá? Então, o que tinha para fazer era monitoria, estágio, eu tive que pedir para uma professora que tinha um laboratório, então eu sacrificava as minhas férias e ia para lá ficar um mês inteiro lá, trabalhando mesmo, porque chegou uma hora que eu já não era mais uma estagiária qualquer, eu já tinha conhecimento suficiente até para liberar, se fosse o caso, mas é claro que eu não ia liberar, que eu ainda não tinha o diploma. Mas eu aprendi muito, eu acho que foram uns 3 estágios no laboratório particular dela e estagiei no hospital também. Então, se você tiver a oportunidade de fazer estágio, de trabalhar com outras pessoas em outras áreas, não perca essa oportunidade. Então, se você tem a oportunidade de, sei lá, fazer estágio em análises clínicas, se tem empresa que trabalha com imagem na sua cidade, é uma boa oportunidade também para você pedir um estágio, sei lá, ou fazer uma visita, propor para algum professor, fazer uma visita técnica, sabe, para que você possa conhecer, para você saber realmente se é aquilo que você quer, se talvez não é o que você pensava, porque, gente, tem uma diferença muito grande de você trabalhar com aquilo e você estudar. Às vezes estudar é muito gostoso, estudar sobre aquele assunto é maravilhoso, mas talvez na prática aquilo não seja tão bom assim. A quinta dica é: faça um bom network. Tenha uma boa relação com todos os seus colegas, com todos os seus professores. Isso também pode te gerar grandes oportunidades. Então, às vezes a gente tem a mania de se fechar em um grupinho, uma panelinha, né, com pessoas que a gente tem mais afinidade, a gente acaba deixando de lado um relacionamento com outras pessoas. Isso é muito importante porque, vez ou outra, você vai precisar fazer trabalho, sei lá, prova de dupla, que eu acho super errado, mas tudo bem. Já aconteceu dos professores fazerem sorteio de quem seria a sua dupla, e aí, numa dessas,
eu acabei fazendo uma prova com alguém que eu não tinha nem ideia de que eu poderia ter uma boa relação com aquela pessoa, ter ideias parecidas com aquela pessoa, né? E a gente se saiu muito bem nessa prova, então aquilo abriu a minha cabeça para muita coisa. Comecei a me aproximar de outras pessoas. Na verdade, eu já tenho essa facilidade de me aproximar de todo mundo, mas mesmo eu me aproximando de todos os colegas, eu não dava a oportunidade de trabalhar junto. Porque uma coisa é você ser simpático com todo mundo, conversar com todo mundo, mas não se dar essa chance de trabalhar com essa pessoa, conhecer mais a fundo como essa pessoa trabalha, como ela estuda, né? Como é a realidade dessa pessoa. E isso realmente pode te gerar grandes oportunidades. Quem sabe lá na frente essa pessoa tem algum emprego para te indicar, lembra de você, da época da faculdade, ou um professor também. Isso a gente agora parte para ser um bom aluno também, que isso desperta essa admiração dos professores. Na hora de lembrar de alguém para indicar para algum emprego, o professor ele sempre vai lembrar daquele aluno que realmente era esforçado. Talvez ele nem lembre tanto daquele que era o bambambam da sala, o nerd inteligente que respondia todas as perguntas que ele fazia, mas talvez ele lembre daquele aluno que era super esforçado, que respeitava ele, na verdade, que demonstrava interesse pelo que ele estava explicando. Ainda dentro dessa dica, essa subdica que eu vou te dar vale ouro. Então, conheça bem os seus colegas, se dê a chance de trabalhar com eles, fazer algum trabalho em grupo, algum seminário, qualquer outra coisa, porque isso vai te dar uma base de quem são os seus colegas, qual será a sua dupla no TCC. Você já parou para pensar nisso? Ah, mas eu já tenho afinidade com fulaninha, com ciclaninha, já são minhas amigas, a gente vai trabalhar melhor estando juntas do que se eu trabalhar com uma pessoa que eu não tenho tanta afinidade. Por isso mesmo que você tem que se dar a chance de conhecer outras pessoas, trabalhar com outras pessoas, que talvez você ainda não tenha dado essa oportunidade para saber se realmente você tem afinidade com essas pessoas, se essas pessoas são pessoas dedicadas, porque é uma dica que eu te dou. Não escolha ninguém por amizade. Ah, eu vou escolher porque se eu escolher outra pessoa ela vai ficar chateada, mas você já notou que essa pessoa, ela não é tão dedicada, às vezes ela depende de você para fazer algum trabalho, ela deixa tudo para cima da hora, ou ela confia que você vai fazer, então ela já tá meio que acostumada, mal acostumada com você fazer as coisas. Então não pense que essa pessoa vai mudar, isso só tende a piorar. E talvez essa amizade que você acha que você tem, talvez essa amizade até acabe. Então se você não quer acabar com a amizade, não faça seu TCC com alguém que você sabe que vai te sobrecarregar, que essa pessoa não tiver o mesmo nível de comprometimento e dedicação que você, isso vai acontecer. Vocês vão se desentender. Vai acabar esse TCC e vocês não vão ser amigas mais. Fiz com alguém que eu nem imaginava que eu iria fazer com essa pessoa. E foi maravilhoso, foi muito bom ter feito com quem eu fiz, realmente. E a outra dica desse vídeo é: saiba em quem se inspirar, principalmente agora no início do curso. Você precisa de boas referências, inspirações para que você siga com mais empolgação no curso, que você tenha realmente a visão de outras pessoas, né, que já passaram pelo curso, já estão no mercado de trabalho, e as melhores pessoas para você extrair essas informações são os seus professores. Um exemplo que eu dou para vocês foi do que aconteceu com a gente também na minha turma. Nós tivemos contato com vários professores,
professores que já tinham mestrado, doutorado. Nós tínhamos uma professora que fez doutorado em Massachusetts, se não me engano. Acho que o doutorado dela foi lá. E nosso olho brilhava quando ela falava das experiências que ela teve lá, das oportunidades que apareceram para ela. E ao mesmo tempo nós tivemos contato com professores também que tinham assim uma visão muito torta da biomedicina, falava com muita amargura e, para nossa infelicidade, nós tivemos contato primeiro com esse tipo de comentário, esse tipo de visão, e aí foi bem desmotivador para todo mundo. E ele fez comentários assim horríveis sobre a biomedicina, profetizando sobre nossa vida. Vocês acham que vocês vão se formar e vão ganhar bem? Contente-se em ganhar um salário e olhe lá se vocês vão arrumar emprego. A maioria de vocês nem emprego vai arrumar, vai desistir, vai fazer outra coisa. Então, assim, era um professor muito amargo, mas graças a Deus foi só um professor em meio a tantos maravilhosos, brilhantes, com uma carreira belíssima. Esse professor acho que nem atua mais na área da biomedicina, já foi para outros rumos. Mas você precisa se espelhar em pessoas que realmente deram certo na biomedicina. É importante que nós tenhamos essas referências, essas trocas de ideias, não só com os professores, mas com qualquer outro profissional que você talvez possa entrar em contato para perguntar sobre isso, pessoas que você admira, saber qual a visão dessa pessoa a respeito da biomedicina. Às vezes essas pessoas se deram bem na biomedicina, mas elas têm alguns pontos a esclarecer, né? Alguns pontos negativos, e isso é importante também para que a gente não romantize, né, a biomedicina, que a gente sabe que tem as suas limitações, e para que você também consiga entender o que foi que essa pessoa fez para chegar onde está. Então eu acho que tem muita gente boa por aí que pode ser essa base para você, que pode realmente te ajudar a conseguir sair da biomedicina já com algo em mente. Também perguntar para essas pessoas sobre a área de atuação delas, isso é importante também. Naquela dica que eu dei para vocês sobre descobrir a sua especialidade, é bom que você tenha esse tipo de contato, essa troca de ideias com profissionais que já estão há mais tempo no mercado de trabalho, que já passaram, sei lá, pelo mestrado, pelo doutorado, já trabalharam fora. Tudo isso é muito bom para que você abra a sua mente sobre o curso, sobre a especialidade, sobre o mercado de trabalho, sobre tudo. Outra dica que eu dou para vocês nesse vídeo é: treine o seu cérebro para fazer coisas difíceis. Às vezes a gente vai se anulando, bloqueando. Eu não consigo falar em público, eu não vou apresentar seminário. Você vai internalizando aquilo. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. No fim do curso, você perdeu diversas oportunidades porque você acha que não é capaz, ou você deixa de fazer porque aquilo vai te gerar um esforço muito grande. Surge alguma coisa, alguma iniciação científica, eu não gosto de escrever, eu não gosto de falar em público, eu só quero ali ficar fazendo as análises. Só que o curso não é só ficar enfiado no laboratório, apesar da gente achar que o biomédico só faz isso. Mas, vez ou outra, você vai precisar se comunicar, seja com seus colegas de trabalho, seja para ser convidado para uma palestra. Quem é visto é lembrado. Então, se você começa a apresentar e desenvolve essa habilidade de apresentar o seminário, aí daqui a pouco você está sendo convidado para um workshop na faculdade, como aconteceu comigo. Vai notar que muitos workshops que a gente tem na nossa faculdade, às vezes quem ministra as palestras são ex-alunos, egressos do curso, né, que já estão no mercado de trabalho e que se destacaram na época que eles eram alunos. Os professores acabam se lembrando deles e trazendo eles para palestrar. E isso abre
diversas portas também. Então você está disposto a treinar o seu cérebro para fazer aquilo que você acha que é difícil para você, que você não consegue? Isso pode fazer você descobrir habilidades que você achava que não tinha, coisas que não eram para você e você simplesmente só não se dava a chance de fazê-las, né? E a última dica que eu te dou nesse vídeo é: não tenha pressa agora no primeiro e segundo semestre em definir o seu tema de TCC, porque você ainda vai ter contato com várias outras disciplinas no decorrer do curso, disciplinas que talvez você desenvolva uma maior afinidade e você queira realmente trabalhar nelas, trabalhar num tema que envolva essas disciplinas. E agora no início a gente tem as disciplinas tronco, que são as disciplinas base para as outras, né, para as outras disciplinas, e não são disciplinas assim tão fáceis da gente conseguir extrair delas um tema de TCC, porque elas são muito amplas, né? Então deixa para você escolher esse tema de TCC lá pelo terceiro, quarto, quinto, só não deixa para escolher muito em cima da hora. Não deixa para escrever esse TCC lá no último semestre, porque se você começa antes, tem essa questão de você ainda ter tempo de mudar de tema, tem isso também. Vai que você acha que ama aquela disciplina e começa a desenvolver aquele TCC e vê que não é nada daquilo que você quer trabalhar. E aí você já está tendo contato com outra disciplina e acha que a outra disciplina é melhor, que você gosta mais, tem mais artigos relacionados, e aí dá tempo ainda de você mudar. Coisa que lá no final, se você deixar muito para o fim do curso, você não vai ter tempo de fazer esses ajustes, mudar de tema, sei lá, mudar de orientador, quem sabe, né? Pode acontecer. E aí fica muito mais fácil de fazer esses ajustes e também de você não estar com a corda no pescoço, né? Se você deixar muito para cima da hora, como é o mesmo exemplo da matéria acumulada, você não vai ter tempo de fazer algo de qualidade, você vai ter coisa no seu TCC que poderia ser muito melhor abordado, mais aprofundado, e você não teve todo esse tempo. Então, fica a dica aí para vocês, se organizem. Não muito agora no início, mas também não muito no fim, né? Para que você tenha tempo de qualidade para trabalhar com o seu trabalho de conclusão. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essas dicas ajudem bastante para você que está iniciando, para você também que já está lá pelo meio do curso, acredito que essas dicas vão te ajudar também. E já deixa nos comentários quais são os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. E eu vou deixar ainda o link do e-book aqui na descrição desse vídeo. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha. Tá muito completo e tá por um preço incrível, tá? Eu fiz com todo carinho e coloquei tudo que eu podia e mais um pouco nesse e-book, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.